O texto base de hoje é Mateus, capítulo 18, do versículo 15 ao 22. Nós vamos aprender hoje sobre o perdão do pecado de um irmão. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Amém? Então nós vamos ver hoje sobre o perdão do pecado de um irmão. Nós já aprendemos com Jesus que nós não devemos julgar as pessoas. Se as pessoas falham, nós não devemos julgar. Mas hoje Jesus vai nos ensinar que se um irmão pecar contra mim, eu devo repreendê-lo. Porque um irmão é a pessoa que participa da mesma fé que eu, que congrega na mesma igreja que eu. Então ele conhece a palavra de Deus, ele sabe que nós devemos perdoar sempre e quando nós falhamos nós devemos pedir perdão. Então ele conhece os ensinamentos de Jesus, então ele é o nosso irmão. E na igreja nós devemos viver em comunhão. Nós temos que sempre estar em comunhão, não pode ter conflito na igreja. Então Jesus nos ensina hoje, no versículo 15, Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Então, se um irmão meu peca contra mim, eu devo chamar o meu irmão em particular e conversar com ele. Eu não devo expor a situação para outras pessoas. Eu converso com ele somente. Se esse meu irmão me escutar e me ouvir, eu ganhei o meu irmão. Mas eu tenho que chegar nesse meu irmão e conversar com ele com amor, com jeito, para que ele se arrependa e peça perdão, para que volte a comunhão na igreja. Mas então, o que eu vejo aqui, eu tenho que ter humildade. Quando acontece isso, eu não posso esperar que a pessoa venha me pedir perdão. Eu tenho que chamar ela e repreender e explicar a situação para que ela se arrependa e me peça perdão. E muitas vezes acontece que eu tenho que agir na humildade e eu tenho que pedir perdão para a pessoa. Aí assim a pessoa vai compreender que ela falhou, ela vai entender, ela vai se arrepender, ela vai me pedir perdão. Então nós vamos viver em comunhão na igreja, no corpo de Cristo. Mas se esse meu irmão ele não me escutar, não me ouvir, ele não se arrepender da sua falha, então eu devo chamar duas testemunhas para que toda a palavra seja confirmada. E se ainda assim esse meu irmão ele não me escutar, eu devo comunicar à igreja. E ainda assim esse irmão não escutar a igreja, ele não se arrepender da sua falha, então nós vemos aqui que Jesus nos ensina que eu devo considerar esse meu irmão como um gentio. Gentio é uma pessoa que não participa da mesma fé do que eu, que ele não crê em Deus. Os gentios não acreditavam em Deus, não acreditavam em Jesus, então eles eram considerados como gentios. Então nós aprendemos com Jesus aqui que nós demos 3 oportunidades para essa pessoa, para ela se arrepender e para ela voltar a viver em comunhão com a igreja, no corpo de Cristo. Mas essa pessoa não se arrependeu, então eu devo considerar essa pessoa como um gentio, uma pessoa que não participa da mesma fé que eu. Ele não quis voltar a se reconciliar e viver como igreja, em comunidade. Então nós vemos aqui que Jesus fala que tudo que ligar na terra será ligado no céu, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. Então esse meu irmão, ele não quis continuar congregando como igreja, ele decidiu não se arrepender da sua falha. Então, a partir do momento que ele se desligou como igreja, aqui na terra será desligado no céu.
Foi uma opção desse irmão, ele não quis voltar a viver em comunhão com a igreja, porque a gente deu oportunidade, a gente explicou a situação e mesmo assim ele não quis se arrepender. Ele quis ser considerado como um gentio. Então, se a igreja em acordo considerou que ele é um gentio, então esse irmão ele foi desligado na terra. E se é desligado na terra, será desligado no céu. Mas tudo isso, quando acontecer, a gente tem que conversar com a pessoa com amor, para que essa pessoa venha entender a sua falha, para que ela possa se arrepender e que ela possa congregar na igreja, para viver em comunhão, para que a comunhão da igreja seja restabelecida. E Jesus continua nos ensinando, aonde dois, vou ler o versículo aqui. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Então aqui nós, primeiro conversei com meu irmão somente, depois eu chamei testemunhas e não adiantou, depois eu chamei a igreja. Então a gente como igreja decidiu algo. E esse irmão ele não quis se arrepender e não quis voltar a congregar como igreja. Ele decidiu continuar com a sua falha e não se arrependeu. Então a gente está aqui em um grupo de pessoas, nós estamos concordando, a igreja toda está concordando que a atitude daquele irmão não está certa. Né? Ele pecou e ele não se arrependeu. Então nós vemos que com Jesus nos ensina que tudo que a gente desliga na terra será desligado no céu. E Jesus continua, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Que nós como igreja, se a gente chegou a uma decisão, Jesus ele está ali participando daquela decisão nossa. Então, e muitas vezes quando a gente está orando, a gente sempre, uma pessoa está orando, outros estão em concordância. Então, quando nós estamos reunidos como igreja, né? Quando nós ligamos algo aqui na terra como igreja, ele é ligado lá no céu. Quando nós fazemos um apelo aqui na terra como igreja, é ligado no céu. Mas quando a gente decide como igreja desligar algo aqui na terra, isso será desligado também no céu. Porque nós sabemos aqui que onde nós estamos reunidos como igreja, Jesus ele está no meio de nós. O Espírito Santo de Deus está no meio de nós. Então nós vemos aqui que Pedro, aproximando-se de Jesus, pergunta: até quantas vezes devo perdoar ao meu irmão? Até 7 vezes? Jesus diz: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então Jesus está querendo dizer que eu devo perdoar o meu irmão sempre que ele me falhar e ele se arrepender e vir a falar comigo, eu devo perdoar sempre. É isso que nós aprendemos com Jesus hoje aqui. E sempre que eu falhar contra o irmão, eu tenho que chegar no meu irmão e pedir perdão. Isso tem que ser sempre. Porque o nosso Pai que está no céu, ele sempre nos perdoa. Então nós sempre temos que nos arrepender das nossas falhas e pedir perdão. Pedir perdão e dar o perdão. Isso tem que ser sempre, não é 7 vezes, é sempre. Nós aprendemos com Jesus aqui. Tem que ser sempre. Mas esse nosso irmão, ele passou por 3 oportunidades e ele não quis se arrepender. Né? Foi uma escolha dele, ele falhou, mas ele não quis mudar sua atitude, ele não quis voltar a viver em comunhão como igreja, porque a igreja é uma grande família, nós temos que sempre a gente tem que estar em busca do mesmo propósito, que é crescer espiritualmente, viver em comunidade, viver unidos na igreja. Então não pode ter desavença dentro da igreja, sempre que acontecer algo tem que ser resolvido dentro da igreja. Primeiro, nós vemos aqui que nós temos que resolver somente com a pessoa. Se não conseguimos, chamamos 2 testemunhas. Se não conseguimos, então nós abrimos para a igreja. Mas a gente tem que sempre buscar a viver de acordo com o ensinamento de Jesus. Tudo resolvido, não pode deixar nada sem resolver. Tem que ser tudo esclarecido. E nós aprendemos com Jesus hoje que nós precisamos sempre pedir perdão e dar o perdão. Senhor Jesus, obrigado por essa mensagem de hoje, que vemos quão importante é nós liberarmos o perdão e pedirmos o perdão, para que nós possamos viver em família na igreja, que nós possamos viver unidos na igreja como irmãos. Obrigada, Senhor, por teus ensinamentos, Pai. Sempre mostra-nos a verdade, que nós possamos viver de acordo com os teus ensinamentos, Pai. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém.